Além da formação acadêmica, o professor contribui para a formação e o desenvolvimento do aluno enquanto o indivíduo é membro da sociedade. Porque o professor é a figura que está inevitavelmente presente na vida de quase todas as pessoas. Todo mundo já teve ou vai ter um professor que marcou a sua vida, teve uma historinha para poder contar sobre o professor ou sobre aquela situação que ocorreu na sala de aula. Quando estava na segunda série, lembro que chorei na frente de uma turma porque a professora não me dava voz quando eu levantava a mão. No fim da aula, ela puxou no canto e pediu para que eu esperasse os outros saírem. Então me perguntou o que havia acontecido. Respondi a razão pela qual eu estava triste. E ela me disse algo que nunca esqueci. Falou que eu tinha que dar uma chance também para as outras crianças responderem. E completou mesmo sabendo que você sempre sabe a resposta. Essa frase me marcou para a vida inteira. Olha, eu também concordo. Devemos dar uma chance para o próximo. Calma que no vídeo de hoje é 20 professores geniais que foram capazes de marcar os alunos à sua volta. Então vamos lá, né, gente? Lições dadas por professores e marcaram alunos à sua volta. Será? Então solta a vinheta que tá começando mais um vídeo novo. Gente, tudo salve família, iniciando mais um vídeo pra vocês. Sejam todos bem-vindos aqui no canal do YouTube. Pra quem não conhece, sou o Cleiton, gosta, não inscrito, se inscreva, bate o sininho, deixa falar do like. Ou melhor dizendo, assiste primeiro. Se você gostar, se inscreve e deixa sua opinião. Então bora que é vídeo novo. Olá, povo! Nesse vídeo aqui de hoje eu quero falar sobre um tema, uma situação ou uma pessoa que está presente nas nossas vidas o tempo todo, que é o professor, né? Afinal, a profissão proporciona do início do conhecimento, portanto, é a base de todas as outras. Por isso, é comum que tenhamos ao menos um professor que marcou as nossas vidas e lembrar deles é como viajar para um tempo que não volta mais. Hoje aqui nesse vídeo a gente vai ver lembranças de internautas, pessoas da internet, que lembraram seus momentos quando eles estavam dentro da sala de aula, algumas lições que foram dadas pelos professores para esses alunos, histórias maravilhosas. Já começa com essa primeira situação que ela teve uma professora de matemática, né? Ô, matemática! Tive uma professora de matemática que percebeu no primeiro dia de aula o pavor que eu tinha pela matéria. Mas eu só soube disso no dia da prova, pois ela deixou o exame sobre a minha carteira e sussurrou algo que marcou a minha vida. Se você assinar, já tem 7 na nota. Mas eu gostaria que você tentasse fazer com calma. Resultado, tirei 8, nunca mais esqueci e deixei de tentar nada na minha vida. Ó, aquele momento, olha que lição maravilhosa que a professora deu pra ela. Não devemos deixar de tentar. Por mais que aquilo pareça difícil no primeiro momento, tente, porque você vai conseguir. Olha, essa lição que a professora deu pra essa aluna levou pra vida toda. Que demais! Essa daqui teve uma professora no jardim de infância, aquele momento quando você tá entrando na escola. Tive uma professora no jardim de infância que lecionou na escola por apenas 1 ano, mas foi o suficiente para me mostrar o quanto era maravilhosa. Eu nunca esqueci do dia em que tive dificuldades para armar meus cardápios e ela me ensinou como fazer. Sendo muito paciente, afinal eu era só uma criança de 5 anos. Ela foi a minha professora favorita de todos os tempos. Quando me formei no ensino médio de 12 anos depois, ela estava lá e se lembrou de mim e me ajudou a amarrar os sapatos novamente. Nisso eu abracei e disse que ela era a melhor professora que eu já tive. Olha, gente, e você fica falando, ai, minha professora é chata, minha professora é isso. Tem professores bons também, gente. Tem que valorizar os professores desse nosso Brasil. Olha que lindo, gente. Ela tava lá, nascendo, ela tava na flor da pele. A professora chegou e amarrou o cardápio dela. E depois, anos depois, ela se formou e a professora tava lá, amarrou o cardápio dela. Ela deu um abraço da professora. E elas foram felizes para sempre. Olha, o pai dela dá aula no ensino fundamental. O pai dela é professor. Meu pai dá aula no ensino fundamental, em uma área bastante humilde. Ele sempre me conta sobre a vez que estava em um encontro com uma menina andando pela cidade. E ao lado deles parou uma van com 4 caras dentro. Eles ficaram assustados e a menina já estava pronta para correr. Quando os rapazes disseram, ei, senhor D, você me ajudou muito até a 6ª série e eu não sei onde estaria se não fosse por você. O cara tinha 15 anos e estava na 6ª série. Quando meu pai foi professor, a maioria dos docentes da escola presumiram que ele desistiria aos 16 anos. Mas agora aos 23 anos ele já havia se formado no ensino médio. Tinha um emprego e estava fazendo faculdade. E bom acontecido deve ter impressionado a garota com o que o meu pai estava, pois eles se casaram alguns anos depois. Olha, assim que história maravilhosa, né? Eles estavam andando com a garota e chegou uns rapazes dentro do carro e falou, e aí, senhor D, você me ajudou lá naquele dia, hein? Lembro de você, professor. Olha só, gente. Bem louco. Essa próxima aqui, ele era um aluno muito ruim no ensino médio. Eu era um aluno muito ruim no ensino médio. Eu estava perto de me tornar alguém com potencial desperdiçado. Na época, não tinha nenhum interesse em ir à faculdade. Até o dia em que minha professora em inglês me puxou de lado e me disse, você é inteligente o suficiente para fazer qualquer coisa. Eu não acreditei nela, pois achei que estava apenas sendo legal. Faz quase 25 anos que ela me disse isso e eu nunca esqueci. Gostaria de agradecê-la, hoje sou PhD. Olha só, agradeço a professora. Ela te ajudou e muito, hein?
ela puxou seu cantinho aqui. Eu falo pra você, meu filho, todos nós somos capazes. Tira esse pensamento da sua cabeça que você não é ninguém, você é desperdiçável. Todo mundo pode. Se eu posso, você também pode. É verdade. Que era professor e ele assumiu um cargo. Sou professor, assumiu um cargo da prefeitura. O dia que fui convocada era uma reunião de pais. Então a escola estava bastante movimentada. Logo conversei rapidamente com a diretora e não consegui ver a coordenadora a tempo. E depois disso fomos para a quadra receber os pais. Para começar, cada profissional se apresentava e no momento em que falei meu nome, eu escutei bem alto o meu nome sendo chamado em minha multidão. Bérfula, é você! Você foi minha aluna! E era a coordenadora no meio da reunião. E na frente de todos, com a maior alegria ao me ver, e ainda acrescentou: que orgulho, eu também fiquei muito feliz e emocionada porque amava. Foi um encontro inesquecível. Olha, aquele momento de todo mundo. Bérfula! Você foi minha aluna, Bérfula! Ai, eu fiquei tão emocionada, a professora lembrou de mim. Que demais! Que ele sempre volta pra cidade dele natal. Sempre volta. Sempre que volto pra cidade Natal, cruzo com alguns professores no caminho. A maior emoção foi quando fui justificar meu voto em um dia de eleições no meu antigo colégio e lá encontrei vários deles. Uma professora pegou meu filho no colo, que na época era um bebê, e eu nunca me senti tão adulta ao ver aquela cena, pois quando eu era aluna, eu quem via minhas professoras sendo mamães e bem imaginei ela vê-las como filho no colo. Boas lembranças afetivas. Tenho a maioria nas redes sociais, mas sempre carreguei as minhas memórias. Olha, sempre volto na cidade natal dela, ela foi lá e levou o filho dela e o professor pegou o filho dela no colo. Ela tem muitas boas lembranças desses momentos. Ela teve um professor de história que simulava. Tive um professor de história que simulava cada passagem da história com uma riqueza de detalhes ímpar, de modo que na hora da prova não havia sequer. Além disso, quando chegamos atrasados, pegávamos com uma bala. Isso também valia para ele. Portanto, nunca faltava balas nas bolsas. No caso dele, ainda andava com pacote, pois tinha que dar para cada aluno. Aprendemos o valor das coisas inesquecíveis. Esse professor, olha, esse professor ensinando para os alunos o valor da vida, o valor das coisas, aquelas pequenas coisas têm um valor tão grande. Sabia não? Uma vez na aula de história, um cara chamado Raul. Uma vez na aula de história havia um cara chamado Raul, fazendo bagunça e tirando a atenção de todos. A professora então parou no meio da classe e disse: Raul, às vezes é melhor deixar as pessoas pensarem que você é um idiota do que abrir a boca e não deixar nenhuma dúvida. Depois continuou como se não tivesse dito nada. Foi incrível para dizer o mínimo. Ixi, Raul. Será que o Raul virou hoje, hein? Chamou ele de idiota. Eu tô passada, chocada. Há pouco tempo ele foi refazer o RG dele, né? Tem que renovar seu RG, isso é carta de identidade. Tá velho, tem que renovar. Há pouco tempo fui refazer meu RG. Ao eu passar numa loja de chocolates, acabei de encontrar uma aluna. Ela me reconheceu mesmo utilizando a máscara. Contou-me que sempre falava de mim para o sobrinho, relembrando a importância de estudar, e reiterou que se lembrava das minhas aulas com muito carinho. Além disso, que era a caçula dentre 15 filhos e que casou-se certinho dentro também um bebê de 8 meses, chamado Arthur. Senti a felicidade dela em cada palavra que falava os seus sucessos e me emocionei, pois na escola lecionou, nem sempre é fácil. Eu desejo muito sucesso e digo que ainda o que dizia para a turma dela: voa, florzinha, o mundo te espera, algo assim. Faz 32 anos que sou professor com muito orgulho. Olha, o professor falou: voa, florzinha, o mundo te espera. Tem professores ainda que desejam coisas boas pros alunos, né? É. Olha, essa professora aqui, ela estava dando uma aula na cidade que ela cresceu. Estava dando uma aula na mesma cidade que cresci, mas uma escola diferente. Na primeira série, eis que parei para olhar os nomes diferentes professores com quem trabalhava e notei que a professora de leitura era a mesma professora que me deu aula na primeira e segunda série. Ela me reconheceu, foi muito alucinante. A situação toda que me fez perceber que essa pode ser eu daqui a 20 anos. Louco, né? Tava na escola, ela foi, se formou, agora ela é professora na mesma escola que a professora deu aula para a segunda série, olha. Nossa! No ensino fundamental, ela teve um professor maravilhoso. No ensino fundamental, eu tive um professor maravilhoso. Eu estava destinado a escrever uma ficção de terror e pedi a opinião dele sempre que possível. Qualquer professor teria explodido e enlouquecido, mas ele não. Ele fazia críticas construtivas que me ajudavam a prosseguir e ela era uma pessoa real e muito viva. Minha lembrança favorita dela foi um dia que me entrou na sala de aula. Ficou parado no meio, olhando por um segundo para o nada e suspirou e disse: eu amo o meu aquecedor de água. Uai, do nada. Eu amo meu aquecedor de água. Eu e um ano escolar estavam muito próximos do Natal. Rapaz, quando chega do Natal, final do ano, o pessoal fica de recuperação. Vocês vão ficar até dia 22 aqui fazer recuperação. Deus me livre. Eu e um ano escolar estávamos próximos do Natal. E um professor do meu trecho de um cântico de Natal do ator Charles Dance em sala. E nele o protagonista falava sobre a humanidade em si, também era da sua conta. A maneira como o professor leu e deixou as palavras afundarem em nós fez-nos refletir profundamente. Dizia o seguinte: a humanidade era da minha conta, o bem-estar comum era da minha conta.
conta. Caridade, misericórdia, tolerância e benevolência eram todas as minhas contas. As transações do meu comércio eram apenas uma gota d'água do oceano, abrangente do meu negócio. Bom, essas frases me fizeram pensar duas vezes sobre a vida e eu nunca vou esquecê-las. Mesmo que você já tenha conhecido ou vivenciado algo, há sempre algo novo para aprender. Aí eu toco naquele ponto, presta atenção, a gente sempre vai ter que aprender alguma coisa na vida da gente. Não existe essa pessoa que fala assim, eu já sei de tudo, eu não preciso de aprender mais nada dessa vida. Quando você pensar desse jeito, é o momento que você para de evoluir. A gente tem sempre que aprender alguma coisa nova nas nossas vidas. É verdade. Ela estava no segundo ano do ensino médio, né? Segundo ano. Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, minha mãe decidiu que deveríamos mudar de cidade e não me matriculou na escola da cidade nova, onde éramos recém-chegados. Quando decidiu fazer isso, eu já havia perdido o primeiro trimestre. E durante as matrículas, a responsável pelo setor informou que eu não receberia notas pelo tempo perdido. O que, é claro, faria com que eu repetisse de ano e me deixou muito chateado. Então comecei a aula todos os dias. E uma professora de matemática me perguntou qual era a minha nota na escola anterior. Respondi que eu não estava matriculado em nenhuma e por isso não teria as notas, mas que isso não importava. E deixou bem claro a situação era ultrajante, pois minhas notas eram excelentes e deveriam receber as notas dos semestres anteriores também. Independente de qualquer coisa, com isso as mulheres dirigiam a responsável da escola. E mesmo assim, ela disse que não havia nada o que podia fazer, mas ela não desistiu. Fui ao conselheiro escolar da região e conversou a ajustar as minhas notas. De acordo com o meu rendimento, dali pra frente, 2 anos depois me formei o tempo certo graças a ela. Anos depois contei isso pra ela e ela me pagou o exame, o que permitiu ingressar na faculdade. Simplesmente uma professora extraordinária. Que lindo, né, gente? A professora ajudando o aluno pra ele poder se formar na vida. 2 anos depois ele precisava pagar lá pra ele poder começar a ingressar na faculdade, a professora foi lá e ajudou ele. Olha, também existe professores com coração bom. Você fica com raiva do seu professor? Pra que isso, bobo? A professora de artes do ensino médio. Minha professora de artes do ensino médio era uma ótima porque ela não adoçava as coisas no momento de falar conosco. Ela dava sua opinião honesta e foi dessa forma que nos impulsionou a alcançar nosso potencial máximo. E bem, ela não era maldosa nem nada, apenas fazia críticas e era realmente construtivas, nos ajudavam. Foi assim que aprendi a sair de minha zona de conforto. Tive uma professora brilhante. Tem momento, né, quando a professora é sincera, honesta, ela faz a gente sair da zona de conforto. Nossas vidas é assim, tem pessoas que são muito rígidas com a gente. E tem que ser rígida mesmo pra você sair da zona de conforto. É. Ela voltou lá na primeira antiga escola, da primária. A primeira. Voltei à minha antiga escola primária e encontrei minha professora da primeira série. Ela, surpreendente, me reconheceu e pediu que esperasse um minutinho. Então correu de volta à sua sala, a aula trouxe a mim uma garotinha com cabelos crespos, muitos parecidos com meus naquela idade. Ela explicou que a chamava de Carly, por engano, o tempo todo, porque ela se parecia muito comigo. Foi adorava. Olha, a professora chamava a aluna outra nova pelo nome dela. Olha que consideração, gente, que lindo. Quando ele mudou, esse aqui foi um momento que ele mudou, hein? Quando me mudei, minha professora da terceira série de 1967 ligou pra minha mãe pra dizer que estava pensando em mim durante esse tempo. Eu não a via desde o último dia da terceira série. O professor já tava tendo alucinações, pensando no aluno. Ele ligou pra mãe. Doideira! No primeiro ano ele teve um professor. No primeiro ano tive um jovem professor de sociologia, nos dava muito bem, porque eu achava muito engraçado. E por conta disso, ele costumava me atribuir aos projetos, elaborava, sempre inventava coisas criativas, passando 4 anos. Estava trabalhando como estagiário em uma grande empresa e soube que a minha seção estava contratando um novo gerente para chefiar a loja em questão. Quando de repente descubro que se trata do meu antigo professor de sociologia. Com o tempo acabei sendo designado para criar produtos mais relevantes, porque ele conhecia e confiava no meu trabalho. E bem, eu consegui um bom currículo por conta disso, um baita professor. Olha, o professor ajudou ele, dava um cargo de gerente, veio, entrou e deu conselhos pra ele e ele subiu de cargo. Olha que bom, né? No último ano dele de faculdade, ele vai se formar. No último ano de faculdade, fui com um amigo visitar nossa antiga professora de inglês no ensino médio. Quando ela começou a dar aula, nos sentamos em 2 lugares no fundo da sala, onde geralmente sentávamos e esperávamos que ela nos reconhecesse, com o nosso sorriso radiante. Eis que o momento em que ela disse: ok, turma, vamos continuar onde paramos ontem. Se vocês puderem, por favor. Ah, meu Deus, foi mágico. Olha, o professor ainda lembrava dele, deu um sorriso radiante. Ok, turma, vamos continuar. Ele vê o professor de história. Olha que momento. Eu vejo meu professor de história no ensino médio com frequência. Ele entra muito no meu trabalho. Estou lisonjeado que ele realmente se lembra de mim. Isso foi há 30 anos. Cara, super legal. Eu não ligava muito para a escola, mas a história é uma das disciplinas em que me engajava ativamente. Olha. Eu falo pra vocês, é um fato muito relevante que os professores deixam marca nos alunos, né? Seja bom, seja ruim, seja boa. Né, que tem muitos professores que são durões, mas é pra sua vida, é pro seu bem. Quando a professora pega muito no seu pé, que ela quer o seu bem, meu. Então, comentem aqui se você já teve situações dessa quando vocês estudavam, ou se você estuda ainda, se você já teve situações dessa, alguma coisa que te marcou muito na sala de aula, ou alguma coisa que o professor falou pra vocês. Comentem.
Então, sem forma, esse foi mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa a palavra no like, compartilha pra todo mundo e deixa aqui nos comentários o que você achou. Sua opinião é muito importante. E segue aqui nas redes sociais, meu Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, pra eu ficar mais perto de vocês, seguidores, inscritos e fãs. Falou pra vocês, até o próximo vídeo, tamo junto. É nóis, gente, chamou.